Oi pessoal, tudo bem? Continuação então do vídeo anterior, né? Estávamos falando dos óxidos de carbono e aí o Dalton ele conhecia na época dois principais óxidos de carbono, um que ele chamava de óxido carbônico e o outro que ele chamava de gás carbônico. Certo? Ou de ácido carbônico. Não, na época o nome era ácido carbônico, não era gás carbônico. O tio que está colocando o nome atual, mas não era esse nome, né? Muito bem. O óxido carbônico era o gás menos denso. Portanto, ele era binário. Gente, eu não estou inventando isso, tá? Isso está na regra de máxima simplicidade. Então vamos pensar em mais um desdobramento da regra. Vamos apontar de novo a câmera lá para a regra. Olha lá. Olha lá. O que diz a regra? Diz o seguinte: quando eu tenho só um composto conhecido, por carbono e hidrogênio e oxigênio, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ser binário. A molécula vai ser CO. Se eu tenho dois compostos conhecidos, um vai ser CO e o outro vai ser CO2 ou C2O. Se eu tenho três compostos conhecidos, um vai ser CO, outro vai ser CO2 e outro vai ser C2O. E assim por diante, ok? Aí, como é que eu sei quando o composto ternário é C2O ou CO2? Né? Como é que eu sei quando o composto é o binário e quando ele é o ternário? Ele coloca aqui para gente mais algumas regras que nos orientam para entender qual que é binário e qual que é ternário. Essas regras são bastante lógicas, né? Apesar de ser meio quase que teológica, né? Ser meio quase que inspirada por Deus num princípio de simplicidade, né? Elas têm muita lógica, né? Então vamos ler aqui, ó. Quando só uma combinação de dois corpos pode ser obtida, deve-se supor que ela é como sendo binária, a menos que alguma causa apareça para o contrário. Ó, então ele está dizendo para gente, olha, se a gente só conhece um corpo como sendo composto por hidrogênio e oxigênio, essa molécula ela é binária, ou seja, a fórmula da água é HO. Vamos para o item 2. Quando duas combinações de dois corpos são observadas, deve-se supor que elas devem ser uma binária e uma ternária, né? Então, é o caso dos óxidos de carbono. Ele tem um que é binário e um que é ternário. Um é CO e o outro é C2O ou CO2. Quando três combinações são obtidas, nós podemos esperar uma como sendo binária e as outras duas ternárias. Muito bem. Agora, como é que eu sei quem é o binário e quem é o ternário? Ele também coloca regras para isso. Um composto binário seria sempre o mais pesado ou mais denso do que uma mera mistura de dois ingredientes. Um composto ternário seria mais pesado, ou seja, mais denso do que a mistura de um binário e um simples. Então, o que ele está contando aqui para a gente a partir da regra de máxima simplicidade? Qual que é o critério que ele usa para discernir quem é o composto binário, ou seja, de fórmula CO, e quem que é o composto ternário, ou seja, de fórmula C2O ou CO2, né? O critério que ele usa para escolher é a densidade, né? Então vamos apontar aqui para a folha. É a densidade, ou seja, o composto menos denso é o binário. É claro que é o binário, ó. A molécula é mais magrinha, ó. O efeito disso no macroscópico é visível por meio da densidade. Então aqui, ó, o gás carbônico ou o ácido carbônico, como era colocado na época, a molécula é mais gordinha, ó. Ela pode ser um CO2 ou C2O. Daqui a pouco o tio vai mostrar como é que você sabe se é CO2 ou se é C2O, tá? Mas o fato é, a
constituição no micro, né, tem um efeito macro, que é sentido por meio da densidade. Moléculas mais magrinhas têm menor densidade como efeito. Moléculas mais gordinhas têm maior densidade como efeito. Isso faz todo sentido, né? Tem uma lógica muito particular aqui, muito interessante. Muito bem, então eu estou mostrando para vocês por que ele deu nome aos bois aqui, chamou o óxido de carbônico de binário e que a molécula é CO, né? Por que a água ele chamou de binária, né? Que é HO, porque ele não conhecia na época a água oxigenada, né? Ele foi conhecer isso depois. Então, se eu só conheço um composto formado por hidrogênio e oxigênio, Deus não teria motivos nenhum para tornar esse composto como sendo H2O ou HO2. Ele faria a água da maneira mais simples possível, ou seja, HO, tá? Então, vamos voltar aqui para os óxidos. Vamos pegar os dados gravimétricos lá dos óxidos. Deixa eu voltar lá no slide, tá? Para a gente ver. Então, quando ele pega aqui o ácido carbônico, que é C2O ou CO2, a gente vai decidir isso ainda. Quando eu pego 100 gramas desse ácido carbônico e decomponho em carbono e oxigênio, olha lá, as massas que eu obtenho são 28 gramas para o carbono e 72 gramas para o oxigênio, né? Lembrando que em cima eu coloco a massa de quem eu quero descobrir e embaixo a massa de quem eu já tenho. A massa do oxigênio eu já tenho lá da água. Quando eu faço essa razão aqui, ó, eu obtenho 0,39 e passou do ponto aqui, não tem problema. Então, esta razão que se manifesta com os dados macro, né, com os dados no macro, tem que se manifestar no micro. Eu vou estender ela para o micro, ou seja, para os átomos. Então, em cima quem eu quero descobrir, embaixo quem eu já tenho. Certo? Ó, essa conta tem que dar 0,79. 0,39, aliás. 0,39. Muito bem. Só que tem um problema aqui, né? Qual que é o problema, professor? Eu tenho que fazer essa conta com os átomos, levando em consideração se tem 2 oxigênios ou se tem 2 carbonos. Então, eu preciso decidir qual molécula é aquela ternária responsável pelo ácido carbônico, né? A partir dos dados experimentais, eu consigo fazer essa decisão. Eu consigo perceber, flagrar essa molécula. Como é que eu faço isso, gente? Olha só, se você reparar nos dados do óxido carbônico, que o Dalton descobriu que era binário, né? Olha, a constituição gravimétrica, 100 gramas de água gera 44 gramas de carbono e 56 de oxigênio, né? Então, o que a gente repara aqui? A gente repara que a massa de carbono é muito próxima da massa de oxigênio. Quando eu estendo essa razão para os átomos, né, e calculo o peso do átomo de carbono, eu percebo que o peso do átomo de carbono é muito próximo do peso 7 do átomo de oxigênio, né? Isso para o composto binário. Quando eu decomponho 100 gramas do meu ácido carbônico, que eu não sei qual molécula ternária olha o que acontece, gente. A massa de carbono fica muito menor do que a massa de oxigênio, né? Isso me leva a crer o seguinte, me leva a crer que a molécula que está por trás do ácido carbônico deva ser CO2 e não C2O. Porque se fosse C2O, eu teria mais carbonos, mais átomos de carbono do que de oxigênio. Essa massa seria invertida.
né? Não que seria de 72 de carbono, né? Mas eu teria uma quantidade muito maior de carbono e uma quantidade um pouco menor de oxigênio, né? Aqui, onde a molécula era binária, as massas já eram muito próximas, né? Se eu dobro o número de carbono, né, a massa ficaria bem maior do que 44, ok? Então, esses dados experimentais da balança me levam a apontar que a fórmula do ácido carbônico deva ser CO2. Olha só que bonito, gente. E aí, como eu tenho 2 átomos de oxigênio na molécula, eu tenho que botar ele aqui para interpretação atômica, ó, 2 vezes, ok? Então, a razão que se manifesta no macro, ela deve ser manifestada no micro, certo? Só que eu tenho que levar em consideração o número de átomos de oxigênio que eu tenho. O átomo de oxigênio pesa 7, certo? Então, eu tenho uma continha assim, ó, carbono dividido por 2 vezes 7 é igual a 0,39. Quando eu isolo C, olha que curioso, gente, C dá 5,4. Olha lá, o mesmo peso. Muito interessante, né? Tudo bem até aqui? Todo mundo compreendeu a lógica que está por trás? Professor, é válida essa generalização dos dados do macro, né, da balança para os dados do átomo? Sim, é válida. Vamos tentar refletir um pouquinho a respeito disso, tentando fazer uma analogia com um caminhão de canetas. É uma bobeirinha aqui, só para você tentar entender o que o Dalton pensou para átomos. Dá para a gente fazer com essa canetinha aqui, ó. Então, vamos imaginar que eu tenha um caminhão. Olha, o tio é ótimo de desenho, hein? Olha lá, um caminhão, e aqui na caçamba do caminhão tenha 100 toneladas de caneta, dessa caneta aqui, ó, né? Muito bem, 100 toneladas. É uma montanha de canetas, vamos colocar aqui, ó. É uma montanha de canetas. A caneta, ela é constituída pelo corpo e pela tampa. Vamos dividir assim, ó. Essa caneta tem o corpo dela e a tampa dela, né? Vamos supor que o corpo dela, que é essa parte aqui, ó, pese 90 gramas. Isso aqui pesa 90 gramas. E essa parte aqui pese 10 gramas. Ok? Quando eu junto as duas, né, eu tenho 100 gramas. 100 gramas, que é o peso total da minha caneta, tá? Ó, a analogia que o tio tá fazendo com a molécula da água, para você entender, ó. Ó, então vamos pensar que isso aqui é o hidrogênio e isso aqui é o oxigênio, mais pesadinho, certo? Ó, fórmula HO. Então faz todo o sentido o que o Dalton tá pensando. Por que é válido estender o macro para o micro? Então, a balança consegue pesar, né? A balança, vamos agora imaginar a balança que pesa o caminhão. O caminhão, ele passa lá no cantinho da estrada numa balança, né? Então, aquela balança consegue pesar essa caneta? Não, ela não consegue pesar a caneta, né? Ela pesa só o caminhão, né? O caminhão tem 100 toneladas, né? O caminhão tem 100 toneladas de canetinha. A balança consegue pesar essas 100 toneladas, certo? Pergunta: se ela tem 100 toneladas de canetinhas, de canetas, quantas toneladas tem só de tampinhas? Então,
Se a gente pegasse todas essas canetinhas aqui, ó, tirasse todas as tampinhas e tirasse todos os corpos, ia formar aqui um monte de tampinhas, né? Um monte de tampinhas, e no outro canto aqui um monte muito maior com um monte de corpos de caneta. Não é isso? Eu consigo descrever o peso aqui, ó. Quantas toneladas ia ter aqui, ó? 10 toneladas. E quantas toneladas ia ter aqui? 90 toneladas. Não é? Olha, aquilo que eu consigo pesar no macro, né? Se manifesta no micro. Ok? É serviço de português fazer isso que a gente acabou de fazer, né? Eu quero saber quantas toneladas tem só de tampinha, quantas toneladas tem só de corpo de caneta, né? Então vou destampar todas as canetas, de modo a ter de um lado só as tampinhas, de outro lado só os corpos, né? E aí eu peso essa quantidade e peso essa quantidade. Eu não preciso fazer isso. Eu posso pegar só uma caneta, destampar e pesar. Mas o que o Dalton tinha no momento, né? E o que nós temos hoje, né? O Dalton tinha uma balança capaz de pesar só uma molécula e ela decomposta? Não, ela não tinha, né? O Dalton tinha uma balança capaz de pesar um macroscópio, né? Um macro. Tudo bem? Então, o que ele fez? Ele pegava a molécula de água, né? Ele pegava a água, uma massa grande de água, tipo 100 gramas, né? Decompunha ela em tampinhas e corpos, em hidrogênio e oxigênio. Pesava essa quantidade de hidrogênio, que dava 12 e pouco. Pesava essa quantidade de oxigênio, que dava 87 e pouco, né? E aí a relação que ele obtinha no macro, ele estendia para o micro. Olha só que genial, né? É muito genial essa ideia do Dalton. Tudo bem? Todo mundo conseguiu compreender um pouquinho aí a regra de máxima simplicidade e essa ideia de estender os dados do macro para o micro? Muito bem, então agora a gente vai avançar. Fizemos 2 exemplos. O tio fez para você o exemplo da água e o exemplo dos óxidos de carbono. Para isso a gente conseguiu calcular o peso do átomo de hidrogênio, do oxigênio e do carbono, certo? Agora vamos para o peso do nitrogênio, né? Para isso a gente vai usar os dados dos óxidos de nitrogênio. Então vamos lá. De um lado, os dados experimentais, e de outro, a interpretação atômica. Então, olha só que legal, gente. Na época, o Dalton conhecia principalmente 3 óxidos de nitrogênio. O tio vai colocar os dados do slide, ó. Tá aqui os dados do slide. Eu vou pegar essa tabelinha, todos esses dados da decomposição dos gases, né, dos óxidos de nitrogênio, estão lá na página 318 do documento do Dalton, né? Então, toda vez que eu pego 100 gramas de gás nitroso e decomponho, eu obtenho 46,6 gramas de nitrogênio e 53,4 gramas de oxigênio. Quando eu pego o óxido nitroso, 63, eu decomponho ele, dá 63,5 gramas de nitrogênio e 36,5 gramas de oxigênio. Quando eu decomponho 100 gramas de ácido nítrico, eu obtenho 29,6 gramas de nitrogênio e 70,4 gramas de oxigênio. Esses daqui são os 3 óxidos de nitrogênio que a gente conhecia na época,
certo? Ó, perceba que os nomes são bem diferentes do que a gente tem hoje. A gente imagina que o ácido nítrico seja outra coisa hoje, tá? Não pode comparar. Então, o fato é o seguinte, olha lá, o que é importante a gente saber. Aqui já está organizado por densidade. Então, o gás nitroso é o gás dos 3 óxidos de nitrogênio, é o gás menos denso que existe, portanto, ele é binário. A fórmula dele deve ser NO, segundo a regra de máxima simplicidade. Esse aqui, óxido nitroso, tem uma densidade intermediária, né? E esse daqui é o ácido nítrico, é o terceiro óxido de nitrogênio que tem maior densidade. Então, esse aqui é NO, esse aqui é N2O ou NO2, os dados do experimento. Eu pensando a respeito desses dados é que eu vou decidir a respeito da molécula, e esse aqui é o ácido nítrico, que também é ternário, a molécula pode ser N2O ou NO2. Olhando para os dados experimentais, eu vou decidir qual que é qual, ok? Muito bem, esse é o terceiro exemplo, é o exemplo que você vai fazer. Então agora, o que é que você vai fazer? Você vai tirar a razão, em cima quem eu quero descobrir, embaixo quem eu já tenho. Em cima nitrogênio, embaixo oxigênio. Faz uma divisão, acha um número, né? A razão dos dados experimentais, eu vou pensar ela para os átomos, vai ter uma interpretação atômica, certo? Então é para você fazer tudo que a gente fez nos exemplos anteriores para cá. Então, ó, eu vou parar o vídeo aqui, ok? Você para, resolve, faz a tabelinha e eu já vou entrar com os dados. Tudo bem? Terminou de fazer? Parou o vídeo, terminou de fazer os dados? Tá, agora vamos comparar, tá? Então agora o tio vai fazer de novo, só que agora você vai comparar para ver se você está acertando. Vamos lá, ó, eu vou pegar aqueles dados e vou transpor para cá. Então aqui eu tenho o gás nitroso, né? Eu já conheço a molécula dele, por ele ser o gás menos denso que existe, ele é o binário. A molécula dele é NO. Então, o que o Dalton fala pra gente? Toda vez que eu pego 100 gramas desse gás, eu obtenho 46,6 gramas de nitrogênio e 53,4 gramas de oxigênio. Aqui em cima eu ponho quem eu quero descobrir e aqui embaixo quem eu já tenho. Então é 46,6 dividido por 53,4. Quando eu faço essa razão, isso dá 0,87. Conseguiu aí? Muito bem. Os dados que eu consigo medir no macro, a razão do macro se manifesta no micro. Então, a divisão do átomo de nitrogênio pelo átomo de oxigênio tem que dar 0,87. Tem que dar, né? O átomo de oxigênio eu já tenho, vale 7, eu obtive lá na água. Então a conta que vai ser feita é essa daqui, ó. Nitrogênio dividido por 7 é igual a 0,87. Quando eu isolo N, isso dá 6,1. Olha, ai que lindo, pro. Muito bem, vamos agora pro óxido nitroso. Vamos colocar aqui a fórmula dele? A fórmula dele pode ser N2O ou NO2. A gente vai decidir isso agora, a partir dos dados experimentais. Então, quando eu pego 100 gramas de óxido nitroso e decomponho, eu obtenho 63,4 gramas de nitrogênio e 36,5 gramas de oxigênio. Isso são dados experimentais. Então aqui já dá para decidir a fórmula do óxido nitroso, né?
Então perceba que quando o gás era binário, eu tinha um átomo de nitrogênio para um átomo de oxigênio formando a molécula de gás nitroso, né? Olha só, a quantidade de nitrogênio e de oxigênio era muito parecida, né? Então não tinha nada destoando muito. Tanto é que o átomo de nitrogênio tem um peso muito próximo do átomo de oxigênio, que é 7. Já quando eu decomponho 100 gramas de óxido nitroso, olha o que acontece com a quantidade de nitrogênio, vai lá para cima, 63,4, e a quantidade de oxigênio vai lá para baixo. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que a molécula não é NO2. Se fosse NO2, a quantidade aconteceria o contrário, eu teria muito oxigênio e bem pouco nitrogênio. Então, não é NO2. O óxido nitroso é N2O, certo? Eu vou ter que levar em consideração esse número 2 aqui do nitrogênio para fazer a interpretação atômica aqui do lado, ok? Então, a conta que deve ser feita com os dados experimentais é essa daqui, ó. Nitrogênio dividido pelo oxigênio, então vai ficar assim, ó, 63,4 dividido por 36,5. Essa conta dá a razão de 1,74. Vamos para a interpretação atômica? Muito bem. A razão entre os átomos tem que dar a mesma que os dados da balança. 1,74. Aquilo que se manifesta no macro tem que existir no micro. Só que agora, ó, eu tenho que levar em consideração que eu tenho 2 nitrogênios. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E o átomo de oxigênio eu já tenho que é 7. Né? Então, a continha que a gente tem que fazer é o seguinte, né? 2 vezes o peso do nitrogênio dividido por 7. Isso aqui tem que dar 1,74. Né? Isolando N, passando o 7 para lá, multiplicando, e o 2 para lá, dividindo, eu acho que o N, curiosamente, o N pesa, lá, 6,1. Olha que lindo, pro. Pois é. Vamos lá agora. Vamos pro gás nitroso. Quer dizer, ácido nítrico. Ácido nítrico. Então, vamos pegar os dados experimentais. Vou transpor para cá. 100 gramas de ácido nítrico. Então, a gente já sabe a molécula do ácido nítrico, né? É NO2. É o outro. Né? Toda vez que eu pego 100 gramas de ácido nítrico, eu obtenho 29,6 gramas de nitrogênio e 70,4 gramas de oxigênio. Olha só que legal, ó. Por que é NO2? Porque olha o que acontece com o peso de oxigênio, vai lá para cima, e o peso de nitrogênio vai lá para baixo em relação ao gás nitroso, ó, né? Então, isso evidencia que a molécula deva ser NO2. Dividindo o peso de nitrogênio pelo oxigênio dá 29,6 dividido por 70,4. Essa razão dá 0,42. A razão entre os átomos de nitrogênio e oxigênio tem que dar 0,42. Aquilo que se manifesta no macro tem que se manifestar no micro. Essa é a ideia. Só que aqui, ó, eu tenho 2 vezes o oxigênio. E o oxigênio valendo 7. Então, a conta que deve ser feita é essa daqui, ó. Nitrogênio dividido por 2 vezes 7 é igual a 0,42. Quando eu isolo N, N dá 5,9. Né? Próximo de 6. Então, está coerente com os outros números. 6, 6,1, 5,9. Está tudo ali, tudo meio junto. Opa, apagou aqui, né? Não pegou direito aqui a conta. Tá? Então, dá 5,9. Beleza? Ó, eu vou parando o vídeo por aqui também. A gente continua no próximo. Abraço.